A primeira talk que vamos ter agora à tarde vai ser dada pelo orador Francisco Maia, da Keruptive, e vai ser sobre a aplicação Stay Away Covid. Passo-te a palavra, Francisco. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Pronto, eu sou da Keruptive, que é uma empresa que esteve envolvida no desenvolvimento da Stay Away, mas também fui, e de certa forma faço parte ainda da Universidade do Minho, fui aluno na UEM e agora estou a dar umas aulas na cadeira de SEO. E também, durante muito tempo, fui investigador na Universidade do Minho e no Inesctec, e portanto, quer dizer, estou muito contente de poder falar convosco hoje e discutirmos um tema que é muito interessante do ponto de vista social, do impacto social que tem, mas também do ponto de vista da engenharia. Eu vou usar um conjunto de slides que tenho usado. Vou tentar que aquilo que eu diga não seja muito longo, para depois podermos discutir e ir aprofundando com algumas perguntas. Apesar de eu usar slides que já tenho usado várias vezes, eu vou tentar focar mais na parte da engenharia, o que é que está por trás disso, porque é isso que se calhar aqui interessa mais. Mas depois estou disponível para todo tipo de perguntas que tenham, ok? Pronto, vou tentar partilhar aqui o ecrã. Digam-me, por favor, se estão a ver. Conseguimos ver. Ok. Pronto. Eu vou dar um contexto do projeto, o que é que motiva, vou dar uma timeline do projeto e depois vamos entrar em alguns detalhes da Stay Away Covid. Só o primeiro tópico. Vemos aqui neste slide logo uma série de logotipos. A Keruptive é uma delas, a WeRider é outra empresa, o Inesctec, que é o centro de investigação que liderou todo este processo, e o SPUP, que é o Instituto de Saúde Pública, que liderou muita parte epidemiológica de toda esta questão. Portanto, aqui, a primeira noção que temos que ter aqui é um projeto onde estão envolvidas dezenas de pessoas. Portanto, é um projeto complexo desse ponto de vista, precisamente pelo impacto social que tem e que pode ter ou que podia ter, etc. Pronto. E por isso, logo aí temos um desafio interessante de gestão do projeto. Mas porquê é que falamos em Stay Away Covid? Porquê é que falamos desta aplicação ou de outras semelhantes? Então, basicamente, a questão principal é, num contexto de uma doença com altos níveis de transmissão, um vírus, um contexto ainda por cima pandémico, portanto, uma transmissão global, há um processo fundamental no combate à pandemia, que é o rastreio de contactos. O que é este processo? Basicamente, é entender para cada pessoa que se venha a revelar infectada, portanto, alguém que testa positivo, entender que contactos é que essa pessoa teve no passado e perceber se podemos identificar a cadeia de contágio que está associada a esse caso, assim como identificar potenciais outras pessoas que estejam infectadas sem saber ou que já têm alguns sintomas, de forma a interromper essa cadeia o mais rapidamente possível. Okay? Isto é um processo que já existe, sempre existiu para este tipo de situações, mas é um processo manual, ou seja, é um processo que depende de pessoas que de facto telefonam para aquela pessoa, tentam perceber o histórico, baseados na memória daquela pessoa, vão tentar identificar os sítios, as pessoas, etc., com quem estiveram, e depois têm que ligar a todos estes sítios, todas essas pessoas, para elencar a tal cadeia de transmissão ou a potencial cadeia de transmissão. Ora, isto é um trabalho moroso, complicado e que retira tempo a muita gente. Portanto, a questão que se coloca aqui é, será que se consegue encontrar uma forma automática de fazer este trabalho e que não seja dependente da memória de uma pessoa? Portanto,
reparem, se nós fizermos o exercício de pensar com quem é que estivemos ontem, anteontem, etc., até aos últimos 14 dias, claramente é muito difícil. Hoje em dia não, porque estamos todos em casa, mas num cenário normal é super complicado. Vamos sempre esquecermos de uma situação, de outra, etc. Ora, é aqui que entra a ideia do rastreio de contactos digital, e a ideia de que, se calhar, com a tecnologia que temos atualmente, poderíamos registar os contactos que temos. Obviamente, a primeira coisa que nos salta à vista é, epá, isto é trivial. É trivial porque nós, na esmagadora maioria, temos um smartphone que recolhe dezenas de tipos de informação sobre o nosso dia-a-dia, inclusive localização, sei lá, velocidade a que estamos, etc. Sobre toda uma série de dados, não é? Que nós poderíamos usar imediatamente para perceber será que estivemos num sítio com muita gente? Que sítio é que foi esse? Que telefones é que estavam naquele sítio ao mesmo tempo que eu? Etc, etc. Portanto, se a gente usar o canivete suíço todo que temos, não é? Se usarmos o smartphone todos e que temos, os sensores que temos, IoT em todo lado, etc., este problema torna-se bastante interessante e quase trivial de resolver. Além do mais, iríamos ser capazes de recolher um conjunto de informação suficientemente alargado para correr testes, para correr estudos científicos sobre essa mesma informação. Perceber como é que se comportam as cadeias de transmissão, perceber como é que se comportam as próprias pessoas quando estão ou não estão infectadas, por aí fora. Ora, o que eu estou a dizer claramente levanta uma série de bandeiras vermelhas, não é? Está aqui o pessoal já tudo a apitar forte, porquê? Por causa da proteção de dados e por causa da nossa privacidade, que é um direito fundamental. Sem privacidade, sem proteção de dados, não faz sentido falarmos em liberdade, não faz sentido falarmos numa sociedade como a nossa. E é aqui que começa a entrar a engenharia. Okay? É aqui que começa a entrar a engenharia. Para dar um contexto, entretanto, em relação ao desenvolvimento do projeto e para dar a dimensão deste projeto, vamos olhar aqui um bocadinho para esta timeline, que no fundo, muito rapidamente, é o seguinte. Ali em março há uma iniciativa europeia que começa a tentar pensar soluções de rastreio digital. Umas mais centralizadas, ou seja, umas mais voltadas para recolher muitos dados, processar esses dados e trabalhar sobre eles. Outras mais distribuídas, descentralizadas, que tinham mais o foco na privacidade e na proteção de dados. É evidente que, e depois, à medida que nós implementamos sistemas e vamos trabalhando com eles, sabemos que normalmente nem tudo é completamente distribuído ou completamente centralizado, mas aqui contextualmente, ou seja, neste contexto, estas duas abordagens existiam. E, portanto, havia esta possibilidade de fazermos uma coisa mais centralizada ou uma coisa mais descentralizada. Estamos a falar início da pandemia, portanto, há uma urgência em conseguir uma solução. Em particular, em abril, aparece o DP3T, que depois também poderão ver, está online a página do projeto, está online também todo o código associado a esse projeto, que no fundo foi um projeto que tentou materializar uma das abordagens, sobretudo a abordagem descentralizada, a partir do trabalho de um consórcio de várias universidades, sobretudo com um grande foco, uma grande iniciativa em grandes universidades na Suíça. Consórcio esse ao qual fazia também parte o INESCTEC. E, portanto, há aqui uma proposta concreta de uma solução descentralizada através do projeto DP3D, que depois influencia
e, portanto, é reutilizado, os seus conceitos são reutilizados pela Google e pela Apple na definição de um sistema proprietário deles, portanto, que iria ser incluído no próprio sistema operativo, que foi a chamada Google and Apple Exposure Notification API. Portanto, a notificação a API de notificação de exposições destes dois gigantes. Ora, vamos já ver que a adoção desta API por parte dos diferentes países tem um conjunto de motivações e depois um conjunto de limitações. Mas, no fundo, esta abordagem que a Google e a Apple escolheram é, de certa forma, sem precedentes, porque vem inspirada de um projeto europeu, de um projeto daqui de parceiros europeus, descentralizado e focado na privacidade. Portanto, temos aqui, logo aqui, uma noção de novidade no que diz respeito ao que estas empresas costumam fazer. E depois começa a adoção por parte de alguns países desta API. Temos ali em junho as primeiras aplicações que são lançadas e nós aparecemos em setembro também com uma aplicação baseada em GAN. Teremos sido entre o 7º ou o 9º país a lançar uma aplicação deste género no mundo e, portanto, vemos que há aqui um sentido de urgência no projeto e isso tem uma implicação na engenharia do próprio projeto e já vamos ver de que forma. Ok, portanto, estamos numa corrida, estamos sempre atrasados e, portanto, temos que tomar decisões. E se em ciência, e agora usando algumas das perguntas filosóficas kantianas quase, nos podemos perguntar o que é que eu posso conhecer, o que é que eu posso esperar, ou seja, em ciência podemos ir ao limite de um determinado problema, perceber os seus upper bounds, os seus lower bounds, perceber de que forma, ou seja, se aquele problema é ou não possível de resolver, por aí fora, de um ponto de vista mais global, mais sistemático. Em engenharia, eu quase conseguiria definir que a engenharia é, no fundo, um conjunto de decisões. Portanto, temos um problema e nós vamos ter que tomar um conjunto de decisões para chegar a uma solução desse problema. E uma boa engenharia é tomar um conjunto de soluções que sejam informadas, portanto, que tenham dados com os quais podemos sustentar essas decisões, sejam eles dados científicos, sejam eles dados empíricos, etc. E, portanto, há aqui um compromisso, e é este compromisso que vamos explorar aqui, para esta aplicação, que é um compromisso muito interessante de pensar. Primeira coisa, usabilidade. Esta aplicação não tem um target group, ou seja, não tem um espaço de utilizadores particular ou bem definido, etc. Não é? Temos, basicamente, a única restrição para esta aplicação é ter um smartphone. Portanto, a caracterização do utilizador final é toda a gente que tem um smartphone. Logo aí, criamos um problema que é como é que vamos fazer uma aplicação que seja de facto fácil de usar para um conjunto de utilizadores tão heterogéneo. Mas isto tem que ser prioridade. E, portanto, se olharmos aí para esse gráfico aranha, usabilidade é uma prioridade. Depois, claramente, a privacidade é outra prioridade. Porque, pela característica da nossa sociedade, ser uma sociedade livre, que tem a privacidade como valor e como direito fundamental, e como podem, pronto, agora um parênteses, e como foi amplamente confirmado por tudo que foi notícias, opiniões, críticas sobre a Stay Away, a privacidade de facto era uma preocupação real da sociedade, se calhar uma preocupação desmedida em relação àquilo que a aplicação de facto era, já vamos ver o seu funcionamento, mas é uma preocupação, portanto teríamos que ter essa prioridade. Depois um conjunto de decisões tecnológicas. Como vimos no início,
não era possível usar todas as tecnologias à nossa disposição, nem todas as possibilidades que tínhamos tecnologicamente. Portanto, teríamos que fazer um compromisso tecnológico. Escolher tecnologia, tomar uma decisão, de forma a resolver o nosso problema, mas a manter a usabilidade e a privacidade como prioridades. O que é que fica comprometido no desenho da Stay Away Covid logo desde o início? Análise de dados. Ou seja, ao tornarmos a privacidade altamente prioritária e tornarmos a aplicação totalmente privada, vamos abdicar de ter dados. Portanto, não vamos efetivamente ter dados sobre as pessoas, não vamos ter dados sobre estes contactos para podermos estudar mais à frente a pandemia. Okay? Portanto, é à partida logo uma limitação que temos. Ora bem, como é que isto se materializa num conjunto de princípios? Basicamente, a adesão a este sistema tem que ser voluntária, não pode ser discriminatória, ou seja, não, toda a gente tem smartphone. Obviamente ter smartphone é uma discriminação, mas fora essa discriminação que é uma limitação tecnológica, tem que ser possível toda a gente com smartphone aceder. Depois, temos o regime geral de proteção de dados que temos que cumprir escrupulosamente, e vamos ver de que forma é que isso foi feito, até de uma forma inédita. E depois manter anonimato, independência e separação de qualquer tipo de dados pessoais. Garantir que a aplicação é segura e privada. Utilizar as recomendações da Comissão Europeia que, entretanto, vão saindo sobre este tipo de aplicações. E depois tinha que ser uma aplicação open source. Okay? Logo desde o início foram as restrições que nos auto-impusemos. A questão do desmantelamento automático, basicamente é a aplicação, quando deixar de fazer sentido, ou seja, uma vez que a pandemia termina, o facto dos cidadãos a desinstalarem e deixarem de usar, termina o sistema. Portanto, não há nada que o perpetue para além daquilo que é necessário. Então vamos ver agora um bocadinho como é que isto, efetivamente, na prática, é feito. Primeira coisa, tecnologia. Ok. Qual é que era a restrição fundamental? Peço desculpa. Fosse uma tecnologia que existisse na esmagadora maioria dos dispositivos. Não podíamos usar GPS. Não podíamos usar Wi-Fi, porque o Wi-Fi também tem facilidade de geolocalização. E, portanto, a tecnologia que parecia mais adequada era a tecnologia Bluetooth. A tecnologia Bluetooth, é evidente, não foi feita para isto. E, portanto, não foi feita, por exemplo, para medir distâncias entre as pessoas, por aí fora. E, portanto, o que vamos tentar fazer é utilizar a tecnologia Bluetooth de forma a estimar a proximidade. E porquê? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Nós instalamos a aplicação no nosso dispositivo, temos o Bluetooth, e a aplicação o que vai fazer é, periodicamente, portanto, a cada 15 minutos, mais coisa, menos coisa, gera um número aleatório. Imaginemos que estamos aqui 100 pessoas, vamos imaginar, que todos atiramos uma moeda ao ar para ter um número aleatório, e eu sou o 7.527. Portanto, ou seja, um número suficientemente grande para não haver colisões entre nós. Portanto, cada um de nós gera um número único e depois difunde por Bluetooth na sua vizinhança. Okay? Cada um de nós vai observar, ou seja, cada um dos nossos telefones vai observar os números que estão a ser difundidos e o que faz é tomar nota. Portanto, registra, ok, eu vi aquele número naquele dia, àquela hora, e vi-o durante X tempo. Okay? Mais ainda, registro também a intensidade do sinal com que eu vi o número. Para que é que isto serve? Basicamente, nós vamos, através da intensidade de sinal do Bluetooth,
tentar estimar se aquele número era de um telefone que estava muito perto ou não de mim e por tempo suficiente. Ora, as normas da Organização Mundial de Saúde diziam e dizem que um contacto de risco elevado, portanto, nós só estamos à procura de contactos de risco elevado, não estamos à procura de todos os contactos, queremos aqueles que são de facto relevantes e que podem ter originado uma infecção, são aqueles a menos de 2 metros de distância por mais de 15 minutos. Portanto, aquilo que vamos fazer é estimar, baseado nessa medição de sinal, se a pessoa estava efetivamente próxima de mim e se esteve próxima de mim durante aquele tempo. Ora, uma pessoa que tenha sintomas e que se dirija ao hospital para fazer um teste, neste caso é aquele senhor ali, faz o teste e vamos admitir que é diagnosticado positivo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar nos números que difundiu, portanto, os seus próprios números, aqueles que ele andou a difundir nos últimos dias, e vai guardá-los num servidor público no sentido em que todos podemos aceder a ele, que está alojado na Casa da Moeda. Okay? Portanto, ele vai lá pôr os seus números. O que é que os outros fazem? Periodicamente, 1, 2 vezes por dia, vão lá à Casa da Moeda, ler aqueles números, okay? Trazem para o dispositivo e depois vão comparar localmente. Reparem, é localmente, é no meu dispositivo, nunca do meu dispositivo saem as informações daqueles contactos que eu vi. Vão ver, ok, este número, que agora está diagnosticado como positivo, será que eu o vi? Vi. Será que eu vi com intensidade suficiente? Ok, vi. E vi com tempo suficiente? Sim, vi durante 20 minutos. Ok, então é um contacto de risco. Então a aplicação dá-me um alerta amarelo a dizer, atenção, tiveste um contacto de potencial risco. Tão simples como isso. Não há dados pessoais a passar, nunca há ligação da pessoa aos seus números, são sempre aleatórios, não há nenhuma relação daquele número com o meu telefone ou com o meu nome, etc. Nunca existe isso. E, no entanto, conseguimos ter alertas de risco. Portanto, conseguimos ter um complemento ao rastreio manual, que tenho na mesma que conseguir, que tem na mesma que existir, mas conseguimos ter um alerta atempado, mesmo quando a pessoa pode nem sequer ter tido sintomas ainda. E isso ajudará na identificação de cadeias de contágio e, sobretudo, ajudará a impedir que elas se perpetuem. Depois, outra coisa, aqui temos os links para o projeto open source, podem ver a aplicação portuguesa, o que fizemos, baseada no tal projeto DP3T, que usa Google and Apple Exposure Notifications API. E depois temos também aí no site da Stay Away Covid, temos o documento de avaliação de impacto, que é inédito. Portanto, é a primeira vez em Portugal que se tem um documento tão completo sobre a análise de proteção de dados. Portanto, conseguem ver aí toda a definição da aplicação, todo este mecanismo que eu expliquei detalhadamente, e depois a análise correspondente do ponto de vista da proteção de dados. Portanto, é um documento que será com certeza referência daqui para a frente. Pronto, isto é para terem uma noção de todas as entidades envolvidas no projeto. Temos ali as entidades do próprio DP3T. Depois foi necessário trabalhar com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para validar as nossas assunções e a nossa avaliação. O Centro Nacional de Cibersegurança, que procedeu a testes de segurança nas aplicações e no servidor alojado na Casa da Moeda, que também é um parceiro. Os SPMS para a integração com os serviços de saúde. E depois tivemos que trabalhar também diretamente com o Google e com a Apple para a definição deste sistema. Coisas importantes também. O facto de instalarmos e de fazermos deployment desta aplicação
neste momento a mais de 3 milhões de dispositivos, também implica uma heterogeneidade de hardware impressionante. E só para deixar esta nota, todos os dispositivos que utilizamos, todos os smartphones, têm placas de Bluetooth diferentes. Às vezes o mesmo modelo tem placas diferentes que têm comportamentos diferentes. E, portanto, aquela avaliação da intensidade de sinal que eu descrevi não é comparável de dispositivo para dispositivo. E, portanto, é necessário fazer uma calibração. Ora, uma das grandes vantagens de utilizarmos a Google and Apple Exposure Notification API é que este processo de calibração foi feito para milhares de dispositivos, coisa que seria praticamente impossível de fazer com qualquer tipo de iniciativa nacional. E, portanto, aquilo que se permite é que a estimativa de contacto de risco seja fiável, mas mais do que isso seja comparável entre dispositivos. E daí também este tipo de decisão de engenharia, de irmos por aí. Pronto, o que é que vem a seguir? E eu, daqui a pouco, se calhar termino, porque eu gostava de abrir para discussão e para perguntas, mas gostava ainda de deixar aqui alguns pontos importantes. Pronto, um dos desafios da aplicação é evidente ter a adoção dos portugueses. Comparativamente ao resto da Europa e ao resto das aplicações semelhantes a esta, isso foi conseguido, ou seja, nós conseguimos que de facto as pessoas aderissem, instalassem, portanto tivéssemos uma adoção importante, apesar de sabermos que há algumas dificuldades em todo o processo. Depois podemos discutir mais à frente isso se houver perguntas. No entanto, foi interessante ver que, de facto, existe vontade, existe abertura das pessoas para experimentar e para utilizar tecnologia nova e tecnologia que pode ser muito importante agora, mas também no futuro. Depois existe um desafio que está agora a decorrer, estamos a trabalhar nisso neste momento, que é o de interoperabilidade europeia. Portanto, neste momento estamos a fazer os preparativos para que esta aplicação possa funcionar aqui em Portugal como funciona, mas também noutros países aqui da Comunidade Europeia. E, portanto, uma pessoa que tenha a aplicação instalada e viaje para Itália, Alemanha, etc., possa tirar partido das aplicações que lá estão instaladas também e, portanto, se tiver um contacto de risco em Itália, ser avisado na mesma via Stay Away Covid e vice-versa, ou seja, alguém que visita Portugal e até está infectado, nós receberemos alertas nos nossos telefones dessa situação. Hoje, o terceiro ponto que eu queria deixar em aberto, que eu acho que é muito importante e que nos dá uma dimensão desta iniciativa, um bocado para além da pandemia atual e do que possa vir a acontecer este ano, mas é o desafio de que, de facto, esta aplicação, a Stay Away Covid, baseada no projeto DP3T, baseada na API Google e Apple, representa uma iniciativa, ou seja, uma capacidade de cooperação internacional para a resolução de um problema global bastante inédito. E, portanto, é provavelmente se não a primeira vez, uma das primeiras vezes, em que há uma aplicação ou uma tecnologia, ainda que com instâncias nacionais, mas instalada a nível global para cooperar na resolução de um problema. E este é o tipo de trabalho de integração e de cooperação que provavelmente será sempre cada vez mais necessário para fazer face a desafios globais. E, portanto, independentemente do que possa acontecer este ano com a aplicação, do que possam ter sido os bons resultados que, por exemplo, penso que na semana passada ou há 2 semanas saiu um artigo na Nature dando conta dos efeitos positivos deste tipo de aplicação.
no UK e também em Espanha, e portanto há de facto impacto positivo agora, mas eu gosto de pensar e atrai-me esta realidade de que foi possível de facto cooperar internacionalmente para conseguirmos ter uma solução global de combate a um problema que é de todos. E isso pode ser um bom indício do que pode vir aí. Não obstante os tempos que vivemos, todas as dificuldades, todos os movimentos, se calhar, anti-cooperação que temos hoje em dia, é bom ver que há o outro lado da medalha, é possível cooperar, é possível encontrar soluções comuns, e eu acho que isto é se calhar, das coisas mais importantes, pelo menos pessoalmente, isto é um ponto pessoal, de trabalho num projeto deste tipo. Depois, o último ponto é mais interessante do ponto de vista de alguns, pronto, do facto de sermos um bocado geeks tecnológicos, que é pensar que de facto estamos a usar o Bluetooth, estamos a usar a tecnologia existente, mas sem dúvida, não é? Sem dúvida que esta tecnologia vai melhorar. Já temos sensores no pulso para uma série de coisas, provavelmente teremos sensores para mais coisas ainda no futuro, provavelmente teremos sensores específicos pensados para este tipo de problema e sensores que até estejam desenhados desde raiz para manter a privacidade, mas ao mesmo tempo melhorar a capacidade e a eficácia de uma aplicação deste género. Acho que é um ponto mais de, ok, cada um de nós também pensar o que é que explorar, o que é que pode ser isso, não é? Que soluções é que podem ser essas, mas eu penso que virão aí coisas muito interessantes. E pronto, eu terminava aqui a minha apresentação para abrir um bocadinho a discussão. Só deixar uma nota de agradecer ao Inesctec também a cedência de alguns destes diapositivos. Estes slides foram a grande medida do Inesc, e portanto agradeço também isso. E pronto, e depois dar nota da colaboração de todos estes parceiros na Stay Away Covid, e que está a ser de facto um desafio muito, muito grande. Pronto, se calhar eu, Marco, deixaria para perguntas. Temos aqui já bastantes que foram sendo colocadas. A primeira que temos é do José Fonte, e ele diz o seguinte: acha que devia ter havido uma abordagem diferente na comunicação e lançamento da app, de modo a ela ter sido melhor recebida pelo público? Acho que sim, ou seja, pronto, é sempre uma questão que já temos falado também internamente. Eu faço parte da equipa técnica, não é? Portanto, eu tenho sempre uma abordagem mais tecnológica à questão, mas é verdade que eu senti que no início do lançamento da aplicação e nos primeiros meses em que se falou da aplicação, senti que foi dado muito tempo e foi trabalhado muito a questão da privacidade, e deu-se muito pouco espaço e se calhar investiu-se pouco em explicar os benefícios e o funcionamento específico da aplicação. Portanto, eu nessa perspectiva eu concordo bastante com essa pergunta, neste sentido que teria sido mais importante, além de discutir a privacidade, que era fundamental, e esclarecer a aplicação, mas teria sido importante explicar melhor o funcionamento da aplicação de formas diferentes, de fazer com que as pessoas percebam exatamente o que é que a aplicação estava a fazer e aquilo que não estava a fazer. Há aqui depois alguns pormenores um bocado caricatos que não ajudaram nisto, porque no início existia uma aplicação espanhola que não tinha nada a ver com Covid, mas que tinha um nome parecido, acho que se chamava Stay Away, ou uma coisa qualquer deste género, e que basicamente funcionava desta forma. As pessoas com essa aplicação instalada, que estivessem próximas umas das outras, aquilo começava a apitar. Portanto, não tinha nada a ver com um sistema de rastreio de contactos, não tinha nada a ver com infecção, tinha apenas a ver com proximidade.
e isto gerou, houve muita gente que instalou essa aplicação a pensar que era a Stay Away Covid, e gerou muita dificuldade de compreensão de que esta aplicação não apita quando nós estamos próximos de alguém infectado, ou seja, ela não consegue adivinhar que a pessoa está infectada. O que ela faz é registar os nossos contactos e, a posteriori, se existir de facto a confirmação de um teste positivo, alertar quem esteve em contacto com essa pessoa. Portanto, é sempre retroativo, nunca é de adivinhação, não é um exercício de adivinhação. Isso também são pormenores que também não ajudaram à questão. Mas sim, penso que poderia ter sido feito melhor. Também a restrição de tempo era um fator, mas é sempre possível melhorar. Ok, depois temos aqui em baixo a pergunta do João Santos. Ele diz o seguinte: para além da garantia da segurança de dados, privacidade e liberdade dos clientes e de todo o preconceito associado a estes temas, que outro desafio se revelou de maior dificuldade? Um desafio muito grande tem a ver com a compatibilidade de dispositivos. Portanto, todos aqueles que tenham alguma experiência de desenvolvimento, ou web, ou sobretudo mobile, mas até web, sabe a dificuldade que é quando escrevemos um componente, um pedaço de código, etc., a dificuldade que é que esse componente tenha o mesmo comportamento em diferentes plataformas e diferentes dispositivos. E este, na Stay Away Covid, é um desafio enorme. Porquê? Estamos a falar de duas plataformas, essencialmente, Android e iOS, mas dentro, por exemplo, da plataforma Android, a diversidade e a heterogeneidade de ecrãs, de tecnologias, de placas, etc., é gigantesca. E, portanto, nós optamos inicialmente por usar uma tecnologia chamada React Native, alguns conhecerão, que nos permitia escrever código numa linguagem que depois era traduzida para as duas plataformas, isto por causa de restrições de tempo, não teríamos tempo para implementar duas aplicações separadamente, portanto manter dois codebases, o que foi bom do ponto de vista de rapidez de execução, mas depois, independentemente dessa capacidade que o React Native tem de alguma standardização, alguma homogeneização dos componentes, depois há 1001 exceções dentro do ecossistema Android, e isso é um desafio muito grande. Desde o tamanho do ecrã, desde a compatibilidade de APIs, desde diferentes versões que assumem diferentes coisas sobre o sistema operativo, desde uma coisa muito, muito interessante de explorar para quem quiser algum dia trabalhar em mobile, que é o facto dos fabricantes poderem alterar o sistema operativo e alterar alguns componentes de scheduling do próprio sistema operativo sobre as aplicações. Por exemplo, algumas marcas, para otimizar a bateria e para uma melhor gestão da bateria, podem, sem nenhuma razão particular, matar aplicações que estejam a correr em background. Para poupar recursos, etc., para dizerem que tem uma bateria que dura mais, etc. Mas isso coloca um desafio muito grande aos desenvolvedores, que é como é que, se nós precisamos de correr coisas em background, se a nossa aplicação precisa, de facto, e neste caso a COA é um caso paradigmático, porque temos que estar sempre a recolher coisas do Bluetooth, como é que pomos a aplicação a funcionar? E foi preciso trabalhar com a Google, foi preciso trabalhar com alguns fabricantes para contornar um bocadinho essas limitações, ainda que não seja possível contorná-las completamente. E isso é um desafio muito, muito grande. Ok. O Diogo Sobral diz o seguinte: acha que a pressão existente para Portugal ter uma aplicação destas prejudicou a imagem e a qualidade do produto? Eu penso que não nessa perspectiva. Portanto, a urgência não tinha a ver com Portugal ter que ter uma aplicação. A urgência tinha a ver com nós, toda a gente que estava a fazer este tipo de aplicações, acharmos que era importante ter a aplicação pronta o mais rapidamente possível para que ela pudesse ser útil ao combate à pandemia, não é? Agora, não acho que a rapidez
tenha comprometido o produto final em termos da sua funcionalidade, do seu objetivo principal. Aquilo que pode, se calhar, comprometer até mais foi a preocupação com a privacidade e a falta de tempo para testar algumas das partes processuais. Ou seja, por exemplo, a aplicação depende de uma ação, ou seja, de uma parte manual de um médico. Ora, não houve tempo suficiente para perceber até que ponto é que esta tarefa adicional, não estamos a falar de uma tarefa muito complicada, é clicar num botão, mas é uma tarefa adicional num workflow daqueles profissionais, até que ponto é que essa tarefa poderia ser ou não complicada. Né? E revelou-se que o volume de trabalho destes profissionais faz com que seja difícil acrescentar uma tarefa ao workflow, por exemplo. Há outros fatores aqui envolvidos, mas isto pode ser um exemplo de que, quer dizer, não era possível nesta aplicação fazer estudos com grupos de caso, perceber qual é que era o melhor botão, qual é que era a melhor coisa. Todas essas coisas que podem ser feitas normalmente no desenvolvimento de uma aplicação, aqui não são possíveis de fazer. No entanto, eu acho que foi possível conseguir um bom produto, sendo que há umas questões processuais, não tanto da tecnologia em si, mas há umas questões processuais que poderiam ter sido feitas de forma diferente. E, nomeadamente, este passo manual beneficiará se conseguirmos torná-lo mais automático. Não é? O Nelson Teixeira diz o seguinte: quantas cadeias de contaminação a vossa app conseguiu detectar globalmente? Ok. Isso é uma coisa que eu gostava também de saber, mas nós não temos hipótese nenhuma de saber o que é que está a acontecer efetivamente nos telefones. Porquê? Precisamente porque a aplicação é privada. E, portanto, o que nós sabemos é o feedback nas linhas de apoio da SNS 24. E, portanto, sabemos que as pessoas recebem alertas, que ligam para a linha SNS 24 e depois seguem o seu processo normal. Mas não sabemos exatamente toda a informação. Okay? Uma coisa que eu posso já dizer é que onde o sistema, e onde estamos agora a tentar melhorar o sistema, é precisamente naquela questão da entrega de códigos. E, portanto, neste momento, o volume de chamadas que temos, nós acreditamos que poderia ser maior se este processo de entrega de códigos estivesse a funcionar melhor. Mas lá está, é o tipo de dados que tivemos que comprometer, ou seja, tivemos que abdicar desse tipo de dados para que a aplicação fosse privada. Ok, obrigado. Pronto, a minha questão era mais em relação ao impacto, mas percebo a questão da privacidade. Ok. Sim. É assim, o mais próximo que temos de estimativa é precisamente em estudos que Espanha e o Reino Unido fizeram em regiões específicas, ok? Fecharam, Espanha acho que foi uma ilha, fecharam aquela ilha, usaram naquela ilha a aplicação e têm alguns dados. E portanto, nós daí podemos inferir um bocadinho o que está a acontecer cá, porque a tecnologia é semelhante. Mas não temos neste momento nenhum estudo específico aqui em Portugal. Ok, obrigado. O Joel Ferreira diz o seguinte: já tinha reparado na implementação da aplicação do GitHub no Inextech. Qual é que foi a razão para terem usado a Google e a Apple Exposure Notification API? Pronto, uma parte da razão foi aquela que eu expliquei da calibração do Bluetooth. Portanto, era impossível nós, com uma iniciativa apenas nacional, conseguirmos calibrar milhares de dispositivos. Portanto, isso era uma das razões. A outra razão tem a ver com a interoperabilidade. E, portanto, o facto de nós usarmos Google and Apple Exposure Notifications API vai nos permitir interoperabilidade com outros países que também estão a usar a mesma API de uma forma mais simples ou mais efetiva. E a outra razão tem a ver com aquela questão dos dispositivos, ou seja, o facto de esta API ter sido implementada ao nível do sistema operativo permite que o impacto na bateria
no consumo de bateria seja muito mais baixo, porque estamos a usar primitivas internas ao sistema e, portanto, otimizadas para aquela função específica, e por causa do funcionamento em background. Porquê? Porque, mas aqui é igual, tanto em iOS como Android, utilizar o Bluetooth em segundo plano tem fortes limitações, precisamente por causa da bateria. Portanto, as aplicações não podem ter Bluetooth a correr de forma contínua em segundo plano. Em Android torna-se mais complicado ainda porque, de facto, há uma série de fabricantes, e não são um número negligenciável, que efetivamente mata esses processos em segundo plano. E, portanto, apesar de nós, a primeira versão da Stay Away COVID ter sido sobre código que era de cima a baixo open source e, portanto, não usava nenhuma API Google e Apple, o seu funcionamento era muito limitado e impactante ao nível da bateria. Como o desenho Google e Apple é precisamente influenciado e baseado no desenho DP3T, portanto, um desenho completamente distribuído, esta parecia ser a melhor decisão para a Stay Away COVID. Não sei se respondi à pergunta, mas são estas as razões fundamentais. Ok, sim, acho que sim, ele agradeceu, por isso eu suponho que tenha ficado esclarecido. O Luís Pinto pergunta o seguinte: a app tem fins lucrativos? Não. Ok. O José Fonte diz: existe alguma app semelhante noutros países europeus? Sim. Há imensas. As mais próximas da Stay Away COVID são a alemã, a Suíça, Itália, Espanha. Todas estas são muito semelhantes à nossa. E é com estas aplicações e mais algumas aqui do espaço europeu que vamos ser interoperáveis. O Henrique Faria diz o seguinte: qual acha que foi a maior razão para a falta de utilização a nível nacional da aplicação? Eu não acho que tenha havido falta de utilização, ok? Porque em termos proporcionais temos um número de downloads bastante elevado, nós já ultrapassamos os 3 milhões. Onde de facto, foi aquilo que eu abordei já há um bocadinho, onde de facto ainda existe um espaço de melhoria e estás a trabalhar para dar a volta a isso, é na entrega de códigos. O que é que acontece? Precisamente por causa de uma questão de proteção de dados e também por uma questão de diagnóstico, portanto, o diagnóstico tem que ser um ato médico, a atribuição de um código foi inscrita na lei como tendo que ser feita por um médico. E, portanto, isto agora ultrapassa um bocadinho as minhas competências, porque eu não sou jurista, mas a interpretação desta lei impede, ou pelo menos diminui a capacidade de nós automatizarmos completamente o processo. Porque temos que garantir que existe, de facto, o diagnóstico médico. Ora, ter um processo manual num sistema deste género tem alguns problemas. À partida, não é um problema em si mesmo, mas com o volume de trabalho, digamos assim, o impacto que a pandemia está a ter em todos os serviços de saúde, isto tornou-se um problema. E, portanto, o número de códigos que está a ser gerado e atribuído ainda é bastante inferior ao número de pessoas que estão a ser diagnosticadas com a Covid-19. E esse ponto aí poderia melhorar aí muito a eficácia da aplicação. Ok. O Diogo Fernandes diz o seguinte: fica já uma dúvida que me surgiu durante a explicação do processo. Falou que a análise do contacto ser de alto risco era baseado na intensidade do sinal. No entanto, a partir de um certo update, era preciso ter o GPS ligado para a app funcionar corretamente. Pelo menos era o aviso que recebia no meu caso quando o desligava. Havia alguma razão para tal necessidade? Sim. Aí temos que distinguir uma coisa do ponto de vista do sistema operativo Android, que é a permissão de acesso ao GPS e a necessidade de ter os serviços de GPS ativos. São duas coisas diferentes, mas que têm implicações importantes. A primeira coisa é o seguinte: no sistema operativo Android pré-11, portanto, no Android 11 isto ficou resolvido, mas tudo o que é do 6 até ao 10, que era o que a Stay Away suportava no início, o Bluetooth
Low Energy, portanto, aquele Bluetooth de baixa energia que estamos a utilizar para a Stable Covid, está implementado no mesmo componente dos serviços de localização. E, portanto, para usar Bluetooth Low Energy, nós temos que ter os serviços de localização ligados, porque fazem parte do mesmo componente do sistema operativo. Okay? No entanto, a aplicação nunca pede, nem tem acesso ao GPS. Portanto, nunca pede permissão de acesso à localização, e isso podem verificar no vosso sistema operativo. Portanto, temos é que ter os serviços de locação ligados para ter acesso ao Bluetooth Low Energy. Agora, há aqui uma questão que não é exatamente ligada à pergunta, mas que é importante, que é, a partir do momento em que nós ligamos os serviços de localização, temos que ter atenção a uma coisa, que é, mesmo que a Stay Away Covid não esteja a utilizar, há uma série de outras aplicações que nós temos instaladas no sistema que podem aproveitar o facto de aquilo estar ligado para usar. E, portanto, o impacto na bateria disso pode ser muito elevado se não tivermos cuidado. Isso também, se não tivermos monitorizado as permissões que demos a outras aplicações. E isso aí é preciso ter cuidado e, de facto, cabe, de certa forma, ao utilizador verificar o que é que andou ou seja, que permissões é que andou a dar a uma série de aplicações, que claramente, à primeira oportunidade de ter os serviços de localização ligados, vão aproveitar para usar. E isso é importante. Mas, resumidamente, é isso. Ou seja, o Bluetooth Low Energy está implementado dentro do mesmo componente. Até ao 11, teríamos que ter esse componente ligado para o poder utilizar. O Henrique Faria diz: pretendem expandir esta app ou criar uma semelhante para outras doenças? Assim, a aplicação em si, a Stay Away Covid, não tem nenhum, ou seja, não existe nenhum projeto, nenhum plano de extensão. Portanto, como eu disse no início, esta foi feita para responder a este problema e depois ser desmantelada quando deixasse de fazer sentido. Sei que a nível europeu há uma série de propostas para estender estas aplicações de contact tracing a outras coisas. No entanto, aqui em Portugal, para já, não tenho, ou seja, não existe nenhum plano para o fazer. Não sei se poderá vir a acontecer e aparecer alguma funcionalidade importante de adicionar aqui, mas para já não existe esse plano. O Simão Gonçalves pergunta: a app é financiada por quem? A app foi financiada pelo Inesctec, ok? Ou seja, porque no fundo, no início, o que aconteceu foi a abertura de uma chamada a projetos por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ao qual o Inesc concorreu com esta ideia, e, portanto, o desenvolvimento foi todo financiado pelo Inesc. Não sei em que ponto é que isso está, portanto, é possível que esse investimento venha a ser financiado ou em parte financiado pela própria FCT, porque o Inesctec é um centro de investigação, portanto não é um centro sem fins lucrativos, mas foi financiado pelo próprio Instituto. Depois o Ricardo Gomes diz o seguinte: acham que a app poderá continuar a ser utilizada no pós-pandemia, mas noutro contexto? É uma pergunta um bocado parecida à outra de cima, mas... Sim, é isso. No fundo, se me perguntam pessoalmente, a minha opinião pessoal, eu penso que terá aplicação. Agora, não existe, mais uma vez, não existe nenhum plano de extensão para já da Stay Away Covid. O que existe sim é a questão de adicionarmos a interoperabilidade, de procurarmos melhorar a questão da entrega dos códigos. Pode isso sim, mas para já ainda não existe nenhum plano de expansão, apesar de estar-se a falar de uma série de funcionalidades que podiam ser adicionadas ou até melhoradas para outro tipo de doenças, não sei, mas não está nada em cima da mesa ainda. O Bruno Martins pergunta: por que não usar uma app centralizada europeia open source? Não facilitaria todo o processo? O que se quer dizer com essa pergunta é open source em termos da aplicação em si? Ou seja, ou centralizada do ponto de vista do esquema de funcionamento?
O que eu queria dizer é, por exemplo, como a Alemanha ou a França já têm uma aplicação, as delas não sei se são open source, mas por que não? Ter-se aproveitado, por exemplo, a primeira para implementar em todos os países, em que todos os países contribuíam para o mesmo repositório. Ok, ou seja, o código mesmo em si da aplicação. Ok, sim, sim. É assim, isso na verdade foi feito através daquele projeto TP3T. Portanto, a maior parte destas aplicações, ou pelo menos um número significativo, utiliza o mesmo core, portanto, utiliza a mesma base de código do projeto TP3T. Agora, porque é que a aplicação, a parte de cima, digamos assim, a parte da mobile em si, ou a interface, até não é a mesma? Porque cada sistema de saúde nacional é diferente e, portanto, as integrações não são as mesmas, nem as funcionalidades são as mesmas. Por exemplo, só para dar uma nota, no Reino Unido, a aplicação de rastreio de contactos é a mesma que permite uma pessoa registar-se para fazer um teste, receber o resultado, por aí fora. Portanto, cada país tem características completamente diferentes. Seria muito difícil ter o mesmo codebase. No entanto, fizemos isso para a parte do codebase, ou seja, tanto quanto possível fizemos isso, que é ir até às APIs mais de topo possível através do projeto TP3T. Se quiserem explorar no código da Stayway Covid, depois tem lá o link para os GitHubs do código que é partilhado, portanto, do TP3T. E vão ver que também tem código partilhado também para a parte do back-end, tem uma série de utilização, precisamente por causa disso, para não desperdiçar recursos. Ok, obrigado. O Vitor Castro diz o seguinte: quanto tempo demorou a criação da app e quantos programadores foram envolvidos? Os 400 mil euros gastos foram sobretudo em programadores do Inesctec? Os 400 mil euros não é só programadores, ok? Isso é sempre, antes fosse. Não, os 400 mil euros é uma estimativa do custo que se fez, mas que inclui dezenas de pessoas a trabalhar, ok? Não estamos a falar da equipa de desenvolvimento apenas, estamos a falar de muita gente envolvida em muitos setores, desde a questão epidemiológica, a questão da comunicação, etc. O suporte, as linhas de suporte, enfim. A parte mobile, que é onde eu posso falar mais, que é a parte que a Kiwi fez, incluiu 3 pessoas, essencialmente, a trabalhar nas aplicações iOS e Android, e depois existia uma equipa interna ao Inesctec, que eu penso que seriam 3 ou 4 pessoas para a questão do back-end, que inclui a parte do deployment, testes de carga, por aí fora. Portanto, é mais ou menos esta equipa, se olharmos só para a parte de desenvolvimento, não é? Depois há todo um conjunto de pessoas para uma série de outras coisas, desde o design, por aí fora. Temos uma última pergunta, vinda do Miguel Fernandes, e ele diz o seguinte: considera que uma melhor aceitação desta aplicação e uma forte adesão poderia ter grande impacto no número de casos diários? Sim, ou seja, eu não digo que isto pudesse ter, que pudéssemos medir o impacto nos casos diários, mas sem dúvida nenhuma que uma forte adesão e um funcionamento melhor na questão da entrega dos códigos, etc., poderia, por um lado, diminuir a carga sobre o sistema manual de rastreio e, por outro lado, permitir que quem testasse, ou seja, quem fosse testado, fosse aquela parte da população que tem, de facto, uma elevada probabilidade de estar infectada e, portanto, sermos capazes de mais rapidamente isolar essas pessoas. Portanto, eu acredito que já teve um impacto positivo, podemos ver também nos casos dos outros países, mas claro que podia ter mais. E acredito que podia ter sido mais e que ainda pode vir a ser. Okay? Infelizmente ainda não estamos com a pandemia terminada e, portanto, ainda pode vir a ser um instrumento importante. Oxalá que não, não é? Oxalá que não seja necessário, mas ainda estamos no meio da pandemia.
Ok, não havendo mais perguntas e já estamos mesmo no fim, aproveito para finalizar a sessão e agradeço-lhe bastante por ter estado aqui hoje. Obrigado. E pronto, e aproveito para avisar toda a gente que esteja na sessão que mesmo a seguir vamos ter a próxima talk do dia de hoje, que será a talk Developing Software Remotely and Asynchronously, será dada pelo Gonçalo Silva da Doist, e vemo-nos lá. Ok, obrigado a todos.